E aí, galerinha concurseira, beleza? Eu sou o professor Gerson Português, eu gabarito. Quer gabaritar também? Acompanhe os vídeos do canal Português, eu gabarito. Chegamos à nossa aula 26, gente, do curso gratuito de português. Encerramos a crase na última aula, né? A crase que se dividiu em 3 partes. Hoje vamos começar os termos da oração. Vamos ver a ordem direta desses termos e também os termos essenciais. Sujeito, predicado, incluindo aí o predicativo, beleza, gente? Então, vamos ao que interessa. Então, os termos da oração. A oração é igual a verbo. Cada verbo corresponde a uma oração. E nessa oração existem termos. Aí os termos essenciais, o sujeito e o predicado, termos integrantes, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e o agente da passiva. E ainda os termos acessórios, adjunto adverbial, adjunto adnominal e o aposto, além do vocativo que também pode aparecer na oração. Tranquilo, gente? Hoje veremos os essenciais. Então, a ordem direta da oração, primeiro detalhe que nós temos que saber. Deixar na descrição do vídeo um linkzinho para o mapa mental da ordem direta da oração, beleza, gente? Depois clica ali e dá uma olhadinha que daí tem mais completo. Então, a oração inicia com o sujeito, que é seguido por um verbo. O sujeito pratica e ou sofre a ação do verbo. Aí, após esse verbo, vem os complementos verbais, objeto direto e objeto indireto, e o complemento nominal, que pode completar o sentido de um substantivo ou de um adjetivo. E no final da oração aparecem os adjuntos adverbiais. O vocativo vai aparecer em qualquer lugar, o aposto vai aparecer em qualquer lugar, são termos que ficam intercalados. Falaremos sobre eles em outra aula, beleza, gente? Então, olha só um exemplo aqui, ó. As Olimpíadas ocorrerão no Rio de Janeiro em 2016. Quem ocorrerão no Rio de Janeiro? Para identificar o sujeito, eu sempre coloco o pronome quem antes do verbo e faço a pergunta. Quem ocorrerão? As Olimpíadas. Então, as Olimpíadas é o sujeito, ocorrerão é o verbo, ocorrerão onde? No Rio de Janeiro. Quando? Em 2016. Aí são adjuntos adverbiais. Nessa oração não houve necessidade de complementos, pois o verbo é intransitivo. Verbos intransitivos não precisam de objeto direto ou indireto. Eles podem ser acompanhados por adjuntos adverbiais. Tranquilo até aí? Essa aí, então, na ordem direta. Beleza? Aí o seguinte, gente, olhem só. Então, sujeito, verbos, adjuntos, como eu falei. Apesar de existir essa ordem direta, eu posso mudar a ordem dos termos da oração. Eu posso trocar eles de lugar. Desde que mantenha o sentido, não tem problema. Existe a ordem direta, mas eu posso usar a ordem indireta. Olhem só. Em 2016, as Olimpíadas ocorrerão no Rio de Janeiro. Em 2016 é o adjunto adverbial de tempo que eu passei para o início da frase, por isso que foi separado por vírgula, o adjunto adverbial deslocado. Sinais de pontuação nós vamos estudar mais para frente. Claro, tem vários vídeos no canal aí com questões e dicas que tratam de sinais de pontuação. Então, o adjunto adverbial que é no final foi passado para o início. Isso aqui é uma ordem indireta da oração ou ordem inversa, porque eu puxei o adjunto adverbial do final para o início da oração. Fechou? Entendido a ordem direta e indireta da oração, gente? Beleza! Vamos para os termos essenciais, então. Primeiro, nós temos o sujeito. Sujeito, quem pratica e ou sofre a ação contida no verbo. Pode ser um substantivo, pronome. Aí, quais as classificações do sujeito, gente? Simples, possui apenas um núcleo. Composto, possui 2 ou mais núcleos. Então, olhem só, simples. O navio aproximava-se do cais. Quem se aproximava do cais? O navio, um núcleo só. O velho navio aproximava-se do cais. Continua tendo um núcleo só, porque o velho apenas está caracterizando o navio, é um adjunto adnominal. Então, o velho navio continua tendo apenas uma palavra-chave, uma palavra principal. Navio, então, sujeito simples, possui apenas um núcleo. Já o composto, 2 ou mais. As ruas e as praças estão vazias. Então, às vezes, o sujeito é enorme, tem 10 palavras, mas um núcleo só. Então, qual o bizu? Identificar a conjunção e, ou se não a conjunção ou. Uma coisa é outra, uma coisa ou outra, aí o sujeito será composto. Beleza, gente? Então, as ruas e as praças estão vazias. Ruas e praças são os núcleos do sujeito composto aí.
Terceiro, cuidado com o nome, gente. Oculto, elíptico ou desinencial. Oculto, elíptico ou desinencial pode ser chamado de três maneiras. Quando nós temos um pronome subentendido, eu, tu, ele, nós ou vós. Pronomes eu, tu, ele, nós ou vós, subentendidos. Voltarás para casa cedo? Quem voltarás para casa? Tu. Tu voltarás para casa cedo? Então, como tu está subentendido, o sujeito é oculto, elíptico ou desinencial. Se o pronome tiver expresso, tiver escrito na frase, aí o sujeito é simples. Cuidado com esse detalhe. Se o pronome está escrito, expresso na frase, o sujeito é simples. Como ele está subentendido, aqui ele é oculto, elíptico ou desinencial. Sujeito indeterminado. Três maneiras de ocorrer. Pronome eles, subentendido. Se tiver escrito o pronome eles na frase, o sujeito é simples. Aqui, ó, espalham muitos boatos sobre nós. Espalham muitos boatos, o pronome eles está subentendido, por isso o sujeito é indeterminado. Segundo caso, verbo transitivo indireto, intransitivo ou de ligação mais C. Então, transitivo, intransitivo, transitivo indireto ou de ligação acompanhado do C, sujeito indeterminado. Vou deixar na descrição do vídeo o mapa mental da classificação dos verbos quanto à regência. Aí vocês vão saber identificar que tipo de verbo é para saber se é indeterminado ou paciente. Então, assistam depois que fica completinha aí a explicação. Então, precisou-se de nós, professores, precisou-se de quê? Fiz a pergunta de quê com preposição, a preposição de significa que o verbo é transitivo indireto. Então, de novos professores, objeto indireto, sujeito indeterminado. E o terceiro caso, quando o núcleo do sujeito é o verbo no infinitivo impessoal. Tem um vídeo também que trata desse assunto aí, gente. Vou deixar a descrição do vídeo para depois vocês darem uma olhada. É triste assistir a estas cenas repulsivas. É triste o quê? Assistir a estas cenas repulsivas. É uma oração substantiva. No videozinho que eu vou deixar na descrição sobre o sujeito indeterminado, vai ter essa explicação. Oração substantiva com verbo no infinitivo, assistir, chegar, voltar, ganhar, perder. O próprio verbo, né, sem estar conjugado, o verbo no infinitivo impessoal, significa que o sujeito é indeterminado também. Fechou? Então, três casos aí do sujeito indeterminado, né, gente? E o último tipo de sujeito, na verdade, é um sujeito inexistente. Oração sem sujeito é um sujeito inexistente. Só tem um caso. O sujeito inexistente ocorre quando o verbo da frase é impessoal. Verbo impessoal não possui sujeito. Aí quais são os verbos impessoais? Haver, significando existir, acontecer, ocorrer, indicando tempo passado. Aqui já houve grandes festas, já existiram, já ocorreram grandes festas. Não tem sujeito. Aí tem uma listinha dos verbos impessoais aqui, o haver, o fazer, o ser, estar, parecer, ficar, passar, verbos que indicam fenômenos da natureza. Esses verbos impessoais aí, gente, também vou deixar na descrição do vídeo. Mapa mental dos verbos impessoais. Uma coisa completa a outra, né? A gente não dá para ver tudo ao mesmo tempo. Então, vários vídeos aí que complementam o assunto na descrição. Depois vocês escolhem ali os que vocês têm mais dificuldade, se precisa estudar tudo, dá uma olhadinha em todos eles que vocês vão ficar com a preparação completa. Aí o sujeito paciente, gente, olhem só, preste atenção. Verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação mais o ser, significa que o sujeito é indeterminado. Se o verbo for transitivo direto mais o ser, o sujeito é paciente. Quem sofre ação na voz passiva sintética ou analítica, ou seja, na voz passiva sintética, verbo mais ser. Passiva analítica, verbo ser mais particípio. Construíram-se novas escolas públicas. Construíram-se o quê? Perguntei o quê para o verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais ser, novas escolas públicas é o sujeito paciente. Ou quando nós temos o ser mais particípio, novas escolas públicas foram construídas. Verbo ser mais particípio, novas escolas públicas, sujeito paciente. Ocorre nas duas vozes passivas do verbo. Sem dúvida, sem mistério? Ficou alguma dúvida? Coloquem aí nos comentários que nós conversamos, gente. Qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente conversa aí pelos comentários, pelo WhatsApp. Beleza, gente? Aproveita, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim vocês terão uma preparação completa de português para concursos. Garanto isso para vocês. Te inscreve aí, não vai perder nada de português para concursos. E segundo termo essencial da oração, o predicado. Então, os termos essenciais, sujeito e predicado. O predicado é tudo que resta na frase quando nós tiramos o sujeito, é tudo que se refere ao sujeito. Tirei o sujeito da frase, que sobra é o predicado. Aí nós temos três tipos. Verbal, possui verbo de ação ou significativo
e não tem predicativo, ou seja, é um verbo que não é de ligação. Os cidadãos protestaram de forma pacífica. Eles protestaram, verbo de ação, não tem nenhum predicativo. Predicativo é uma característica do sujeito. Então, quando não houver predicativo na frase, significa que o predicado é verbal. Agora, o nominal possui um verbo de ligação. Ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar e andar. Detalhe, para esses verbos serem considerados de ligação, é necessário que exista um predicativo na frase. E para o predicado ser nominal, verbo de ligação mais predicativo. O aluno ficou insatisfeito com a nota. Ficar de ligação. Insatisfeito, característica do aluno. Então, insatisfeito é um predicativo do sujeito. Verbo de ligação mais predicativo, predicado nominal. E o predicado verbo nominal, gente, possui um verbo de ação mais predicativo. Então, um verbo que não se encaixa no ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar e andar. Se for um desses é de ligação, mais o predicativo e o predicado nominal. Se não for nenhum desses verbos e tiver um predicativo, aí o predicado é verbo nominal. Os cidadãos protestaram vibrantes. Viram só? Os cidadãos protestaram, verbo de ação. Vibrantes, característica dos cidadãos, ou seja, um predicativo do sujeito. Nesse caso, o predicado verbo nominal. Sem dúvidas aí? E para finalizar, gente, o predicativo dá uma característica ao sujeito ou a um objeto. Então pode ser predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Ela entrou em casa apressada. Apressada, uma característica do pronome ela, ou seja, predicativo do sujeito. Ela viu um homem apressado, apressado característica do homem. Ela viu quem? Um homem apressado. Um homem é objeto direto. Apressado, característica do homem, ou seja, predicativo do objeto. Fechou, gente? Sem dúvidas aí? Bem tranquilo. Não deixe de assistir os vídeos que estão na descrição aí. Na descrição do vídeo também tem link para a página no Face, para o Insta. Lá sempre tem dicas diárias, dicas exclusivas, macetes. Dá uma conferida lá que eu garanto que vai ajudar vocês também na preparação para concurso. Antes de sair, tá esperando o quê? Te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim eu vou ajudar vocês, assim vocês não perdem nenhum vídeo. Aulas do curso gratuito, mapas mentais, questões de concurso, top 5, teste seus conhecimentos de língua portuguesa. Tem muito vídeo todos os dias às 18 horas e muitos vídeos extras também, além desses diários fixos, né, gente? Normalmente no final de semana eu coloco vídeos extras, beleza, gente? Então te inscreve para ficar por dentro de todos os assuntos, beleza? Um abraço a todos, gente, valeu, até o próximo vídeo.